Quando você está com a pessoa aprovada por Deus para você, sua vida pode não se tornar perfeita, mas seu caminho para o destino pode ser tranquilo e gratificante. Quando você enfrenta as tempestades da vida, você faz isso com mais confiança e facilidade do que faria se estivesse sozinho ou com a pessoa errada. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10 diz: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. No entanto, estar com a pessoa errada pode levar à perda de tempo e ao potencial não realizado. Deus tem uma pessoa perfeita para cada um de nós, mas reconhecê-la nem sempre é fácil, pois não podemos ler mentes nem prever o futuro. Mas a verdade é que, apesar das nossas limitações humanas, é vital reconhecer quem Deus trouxe para a sua vida para ser seu cônjuge, porque isso pode impactar profundamente a sua jornada de propósito na Terra. É hora de você se alinhar com Deus, o Criador, que te conhece melhor e pode revelar a pessoa certa e aprovada para você. Nesse vídeo, vou compartilhar algumas coisas que acontecerão quando você conhecer a pessoa certa enviada e aprovada por Deus. 1. Você notará que essa pessoa te complementa. O que isso significa? Entre outras coisas, uma das razões para ter um relacionamento conjugal ou um namoro que levará ao casamento não é afastar você do plano e propósito de Deus para a sua vida. É para te ajudar a cumprir esse plano, propósito e a tarefa que Deus te deu com mais facilidade. Isso significa que seu parceiro deve complementar sua vida e não te afastar do plano de Deus. O objetivo dessa pessoa é te ajudar a cumprir sua missão divina e não te desviar dela. Portanto, você deve procurar alguém que preencha as lacunas da sua vida. Alguém em quem você possa confiar, se submeter e conversar. Alguém com quem você possa servir a Deus e que te leva a realizar seus desejos mais profundos para agradar a Deus. Sara estava com Abraão, mesmo quando eles não estavam na mesma frequência de fé, e Abraão estava com ela na fé, no que Deus havia dito sobre ela até chegar o momento da manifestação. Quando ela não conseguia crer por si mesma, ela tinha um marido crendo ao seu lado. A mesma coisa aconteceu com Isaque e Rebeca. Agora, essa é a questão de estar com alguém que não foi aprovado por Deus para ser seu parceiro. É muito parecido com o relacionamento de Sansão e Dalila. Uma parte continua dando, enquanto a outra continua drenando até que não haja mais vida. Mas pelo contrário, a pessoa certa irá te confortar e te encorajar, trazendo à tona o melhor de Deus em você, te ajudando a permanecer no caminho certo. Isso nos leva à segunda coisa que acontecerá quando uma pessoa for enviada e aprovada por Deus para ser seu parceiro. 2. Ela fortalecerá sua fé e te aproximará de Deus. Essa é uma das principais características que você notará na pessoa enviada por Deus para estar em sua vida. Ela será uma grande fonte de inspiração, conforto e motivação espiritual. Isso significa que a pessoa certa te aproximará de Deus, especialmente quando os desafios e as distrações da vida tentarem te afastar dele. Ela será sua fonte de encorajamento e não uma fonte de distração, ao contrário de alguém que não foi aprovado para estar em sua vida. Você deve verificar se seu parceiro está ajudando você a se tornar melhor como filho ou filha de Deus. Você pode perguntar: como essa pessoa fará isso? Como posso identificar que ela está realmente interessada em me ver crescer na fé e no relacionamento com Deus? A pessoa que Deus envia irá nutrir o seu crescimento espiritual, orar por você, orar com você e encorajar conversas sobre Deus e o reino. Essa pessoa poderá orar e compartilhar as boas novas com você, e não será alguém que ficará entediada quando você fala sobre Deus e deseja servi-lo. Quando os problemas estão fazendo você duvidar e querer se afastar, a pessoa está lá para te incentivar e não para te fazer desistir. Essa é a pessoa que Deus quer para você, e não alguém que te afastaria de Deus ou te encorajaria a experimentar o outro lado que o mundo oferece. Se essa pessoa não está aproximando você de Deus, então ela não foi enviada por Ele para você. Não importa o que você pense ou sinta sobre ela. Você pode confiar na graça de Deus para te fortalecer, para se afastar dessa pessoa e para te ajudar a ficar ao lado da pessoa certa e ser uma fonte de força para ela também em sua jornada espiritual. 3. Vocês dois terão uma visão compartilhada e uma paixão pela vida. Há uma diferença entre unidade e mesmice. Porque Deus é um Deus de diversidade de dons e chamados, Ele não espera uniformidade.
Somos todos membros do mesmo corpo, mas não somos as mesmas partes do corpo. O seu sucesso na vida depende da pessoa que te acompanha. Isso significa que a escolha de Deus para você será compartilhar seus sonhos e visões, independentemente de suas diferenças. Porque Deus quer que você chegue ao fim da sua jornada e termine bem, Ele trará alguém que veja a mesma coisa que você vê e acredite para onde você está indo. Se você encontrou seu propósito e suas atribuições na vida, a pessoa que Deus está enviando para você terá uma missão e visão semelhantes e acreditará na tarefa para a qual foi chamada. Ela pode não estar fazendo a mesma coisa, mas o chamado dela se alinhará com o seu na forma de apoio ou liderança. Isso é o que torna mais fácil cumprir seu propósito sem estresse ou força. Se a pessoa não compartilha da sua visão e paixão, ela não foi enviada por Deus para você. 4. Essa pessoa será uma fonte de paz. A orientação de Deus muitas vezes vem na forma de paz interior, mas quando algo não vem de Deus, não teremos essa paz quando estivermos com essa pessoa. Quando está no caminho certo, há uma garantia tranquila de que você está onde deveria estar. Se você está ansioso ou desconfortável com o seu relacionamento, talvez seja a hora de reconsiderar. Deus fala conosco através da segurança de nossos corações. Procure aquela pessoa que dá paz ao seu coração e à sua mente, e não aquela de quem você tem medo. 5. Haverá amor genuíno. O verdadeiro amor é evidente na maneira como você se sente quando está com alguém. Pergunte a si mesmo: você sente amor genuíno por essa pessoa, ou seus sentimentos são motivados por luxúria, atração ou ganho pessoal? Como cristão, você precisa saber que o amor que vem verdadeiramente de Deus se preocupa profundamente com a outra pessoa e não deseja prejudicar ou tirar vantagem dela para lucro pessoal. A Bíblia ensina sobre o caráter do amor e podemos identificar se nós ou a pessoa com quem estamos está andando em amor. Veja 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 ao 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nossos pensamentos e sentimentos nem sempre mentem para nós. O que você pensa quando conhece alguém que entra em sua vida? Você vê Deus nessa pessoa? Você sente que pode amá-la? O sentimento flui de dentro de você ou é a luxúria que está tomando conta dos seus pensamentos? É sedução e paixão que fluem de você? Você vê a necessidade de se conectar e amar essa pessoa ou vê a necessidade de explorar isso para o seu próprio ganho? Se você ainda sente que pode machucar alguém sem olhar para trás, isso significa que essa pessoa não foi enviada por Deus para você. Fuja antes que a carne tome conta da sua força de vontade. Quando há amor, há cuidado perfeito, e machucar a pessoa estaria longe de seus pensamentos. Verifique o que vem à mente quando você vê ou pensa na pessoa. Agora, por último, aqui está outro sinal de que alguém foi enviado por Deus para ser seu cônjuge. Número 6. Apesar da oposição do diabo e das diversas objeções, vocês verão um futuro juntos. O plano de Deus para o seu relacionamento é para toda a vida. Você consegue se ver envelhecendo com essa pessoa? Você acredita que pode apreciá-la pelo resto da vida? Uma pessoa enviada por Deus é alguém com quem você imagina compartilhar sua vida e ficar ao seu lado nos anos restantes, não apenas por uma noite. Se você não consegue ver isso, ela pode não ser a pessoa que Deus enviou para você. Não se esqueça de que a jornada do casamento será difícil e o diabo lutará contra ela quando estiver servindo aos propósitos de Deus. No entanto, quando seu parceiro enviado por Deus estiver com você, a jornada será uma bela aventura juntos. Lembre-se, você não pode se dar ao luxo de estar com alguém que não foi escolhido por Deus para a sua jornada. Busque paz, fé e visões compartilhadas e um futuro juntos ao avaliar seu relacionamento. Ouça a fé inteligente que vem de Deus, pois ela fala com você de maneiras que às vezes estão além das palavras. Se volte sempre para Deus em busca de orientação. Na busca por um relacionamento harmonioso e com propósito, mantenha esses sinais em mente e deixe a sabedoria de Deus te guiar. Ao compreender esses princípios, você poderá desbloquear o lindo plano que Ele tem reservado para a sua vida.
Como uma mulher cristã, você naturalmente deseja se casar com o homem que Deus tem para você. Não importa por quem você tenha sentimentos ou interesse, no final das contas, tudo se resume a buscar a escolha de Deus para a sua vida. Você não deve se contentar com menos do que o melhor de Deus para você. O ideal é que, como mulher cristã, você queira ter certeza de que está escolhendo o homem que Deus deseja que você escolha. Mas então, como você sabe quem é realmente a escolha de Deus para você? Como você pode discernir a voz e a direção de Deus em sua vida amorosa para estar com o homem escolhido para ser seu marido? Às vezes esse processo pode ser assustador e confuso. Você pode conhecer alguém, até mesmo um cristão, que pareça compatível com você, mas pode não ter certeza se essa pessoa é a pessoa certa para você. Você pode ter sentimentos fortes por alguém, mas também tem algumas preocupações. Você pode conhecer alguém e ver alguma evidência do favor de Deus, mas de alguma forma, no fundo do seu coração, você também enfrenta algumas dificuldades ou resistência. Você pode pedir orientação a Deus, mas ainda se sente insegura ou em conflito. Neste vídeo, quero compartilhar 3 sinais para te ajudar a perceber quem Deus escolheu para ser seu marido. 1. A pessoa que Deus escolheu para ser seu marido amará ou se esforçará para amar a Deus mais do que ele ama você. Isso não é para te assustar. Na verdade, isso é algo bom. Qual é a coisa mais importante na sua vida? Como cristã, o seu relacionamento com Deus deve ser a coisa mais importante. Portanto, a coisa mais importante para você deveria ser o próprio Deus. Como resultado, tudo que você traz ou rejeita em sua vida deve ser por causa dele. Com isso, você quer passar a vida junto de alguém que tenha o mesmo coração para Deus. Ao longo da Bíblia, vemos Deus enfatizando sua centralidade em nossas vidas e convidando todos a louvá-lo. Ele não está exigindo nosso louvor porque é egoísta. Deus está pedindo isso porque ele sabe que encontramos bênçãos sem medidas em nosso louvor e amor por ele. Lembre-se de que essa foi a resposta de Jesus quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento, em Mateus capítulo 22, versículos 37 e 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. A Bíblia também diz em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16: Mas assim como aquele que os chamou é santo, sejam santos em tudo o que o fizerem, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E também acrescenta em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esses versículos dizem que o nosso relacionamento e a influência de Deus sobre nossas vidas afetam a nossa conduta e identidade. Isso significa que se você ama a Deus de todo o coração, há coisas que as pessoas não precisam se preocupar, porque sabem que você não as fará por amor a Deus. Da mesma forma, quando você conhece alguém que ama a Deus mais do que você, o bom disso é que você terá encontrado um lugar seguro para você e seu relacionamento. Isso significa que a pessoa não vai te amar? Não. Significa simplesmente que a escolha de Deus para você não irá te idolatrar. E por causa disso, ele aprenderá a ver você através dos olhos de Deus, te amando de uma maneira pura, como você merece como filha de Deus. Imagine um homem que busca a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Um homem que se junta a você em adoração e oração, fortalecendo juntos sua fé. Quando partilhado com o seu parceiro, o seu amor por Deus se torna uma força unificadora, aprofundando o seu vínculo de formas extraordinárias. Ao fazer parceria com essa pessoa, você terá o amor perfeito que expulsa o medo, aquele onde você poderá crescer para amar a Deus mais profundamente, tendo ele como centro de sua conexão, sem medo de perder seu relacionamento com Deus ou com a pessoa. 2. Deus escolheu alguém para ser seu marido se esse homem te ama e te deseja mais do que outras mulheres. Não deveria haver dúvida sobre isso. Se um homem está com você, mas ainda acha que existe alguém melhor para ele, ele definitivamente não é a escolha de Deus para você. Como uma mulher cristã solteira, você deseja uma história de amor que não seja apenas comum, mas extraordinária, uma história de amor que o próprio Deus escreveu. Você deseja saber que é o homem que Deus escolheu para você, aquele que irá cuidar e elevar você em sua jornada de fé. O marido da mulher, que é descrita em Provérbios capítulo 31, versículo 29,
Disse sobre ela: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. O homem que Deus escolher para você fará de você sua escolha número 1. Ele não fará de você uma opção entre outras mulheres. Isso significa que quando o homem certo vier, ele fará isso instantaneamente? Não. Isso ocorre depois de um período de adaptação com você em um relacionamento em que ele eventualmente percebe que é com você que ele deseja ter um relacionamento e com mais ninguém. Se ele não está entusiasmado com você, então ele não é a escolha de Deus, simples assim. Quando Deus seleciona um homem para você, o desejo dele por você será inegável. Ele não será capaz de deixar de te conquistar. Claro, alguns podem ir atrás de qualquer mulher com quem acham que tem alguma chance, mas quando Deus revela o homem certo para você, ele só vai querer ir atrás de você. É um amor que se torna mais profundo e mais forte com o tempo, enraizado no plano perfeito de Deus. Imagine um amor tão profundo que prioriza você acima de todos os outros. Um amor que reconhece o seu valor. Um amor que diz: você é meu único amor. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 2, versículo 15: não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Esse é o tipo de amor que Deus pretende para você, um amor que reflete o amor de Cristo pela sua noiva, a Igreja. 3. A escolha de Deus para você será a resposta às suas orações por um homem de Deus. Agora, eu sei que isso pode parecer intrigante no início. Isso significa que não temos livre-arbítrio? Isso implica que você será forçada a um casamento que não deseja quando Deus escolher alguém como seu marido? De jeito nenhum. Quando Deus escolhe algo para você, a escolha dele se alinha perfeitamente com os seus desejos e não contra eles. O Salmo 18, versículo 30 diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Também diz em Efésios, capítulo 1, versículo 11: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Pense nisso. Quando Deus escolheu você para a salvação, isso não foi uma decisão relutante da sua parte. Ele propôs a você a vida eterna, mudou seu coração e você o seguiu de boa vontade. Da mesma forma, quando Deus revela o homem que ele escolheu para você, isso se alinhará perfeitamente com os seus desejos. Com o tempo você entenderá e verá que essa pessoa é o tipo de pessoa que você sempre quis ter como marido. Quando você escolhe andar com Deus, rejeitar o pecado e crescer na fé, isso vai alinhar os seus desejos com os planos dele para você, não apenas no casamento, mas em todas as outras áreas da sua vida. Quando você decide amar o que Deus ama, você também desprezará o que ele despreza. Essa transformação refletirá nos seus relacionamentos, fazendo você perceber que a escolha de Deus é, de fato, a melhor que você poderia fazer. A escolha de Deus para você é um homem que ama Deus acima de tudo, um homem que ama você com um coração indiviso e um homem que se alinha perfeitamente com os seus desejos. Esta é uma história de amor de autoria do próprio Deus. Então, minha amiga que está me ouvindo agora, ao buscar o plano perfeito de Deus para a sua história de amor, lembre-se de que ele não está contra suas emoções. Ele simplesmente não quer que você seja controlado por elas. Sua jornada para encontrar a pessoa certa é um lindo capítulo de confiança e fé. Assim como soldados, treinadores e levantadores de peso abraçam a dor para ficarem mais fortes, sua jornada irá te refinar, moldando você na mulher que Deus deseja que você seja. Assim como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Lembre-se de que a história de amor de Deus por você é única, cheia de esperança e vinculada à fé. Ele está usando esta época da sua vida para te preparar para coisas mais incríveis. Confie nele, busque sua orientação e nunca perca a fé em seu plano perfeito. Quando você, como uma mulher de Deus, conhece um homem, aquele que você crê que Deus está colocando no seu caminho para se casar,
Uma das maneiras de ter certeza de que ele é a pessoa certa é a forma como ele se identifica com você. O que isto significa? Significa que, por mais que você tenha a responsabilidade de orar e se preparar para fazer essa jornada com o homem certo quando ele vier, há coisas que essa pessoa deve fazer para confirmar que ela realmente é quem Deus preparou para você. Lembre-se de que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 22, "O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor." Muitas vezes olhamos para este versículo e o usamos para falar com as mulheres. Contudo, devemos também observar que neste versículo há responsabilidade tanto para o homem como para a mulher. Você, mulher cristã, tem o seu caminho, e ele, seu futuro marido, tem o dele. E você saberá que ele é quando ele se identificar com essas características, assim como ele reconhecerá você quando você se identificar com as suas. Então, quais são algumas dessas características e como seu futuro marido se identificará para você? Aqui estão algumas maneiras comuns pelas quais o homem certo será guiado por Deus para se revelar a você como seu futuro marido. Primeiro, ele se identificará diante de você pela responsabilidade que corresponde ao papel de marido antes mesmo de se tornar um. O que isto significa? Você deve entender que um título não significa necessariamente algo para um homem. Embora a maioria das pessoas só se torne séria quando assume oficialmente uma função, isso não é um verdadeiro sinal de responsabilidade, mas pode ser uma prova de que essa pessoa não é adequada para essa função. No entanto, isso diz muito sobre a sua paixão pela função quando uma pessoa naturalmente se envolve de todo o coração antes de ser nomeada para essa posição. Deixe-me explicar melhor. Vejamos Davi na Bíblia. Enquanto ele cuidava das ovelhas de seu pai no deserto, não havia ninguém cuidando dele, o encorajando ou mesmo o motivando. Ele estava sozinho. Como pastor de ovelhas, ele entendeu que era esperado dele proteger e sustentar as ovelhas. Então, quando um leão e um urso atacaram, ele não fugiu e se escondeu. Ele se levantou e protegeu as ovelhas. Mesmo depois de Davi ter sido ungido rei pelo profeta Samuel, ele simplesmente voltou ao deserto para continuar cuidando de suas ovelhas. Se alguma coisa tivesse acontecido com as ovelhas, Davi poderia facilmente ter voltado para casa para testemunhar que escapou do mal. Mas ele arriscou sua vida pelo bem de suas ovelhas, não porque quisesse ser aplaudido, mas porque realmente se importava com elas. Deus estava observando isso, e aqui estava sua conclusão que podemos ver em Atos capítulo 13, versículo 22. E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: "Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade." Deus estava observando um jovem colocar sua vida em risco por suas ovelhas. Então, quando Davi saiu ao encontro de seus irmãos no campo de batalha para levar a eles a comida enviada por seu pai Jessé, Deus estava observando o desejo puro no coração de Davi de tirar a vergonha da derrota de toda a nação. Na mesma fé, Deus também levará seu futuro marido a se identificar, mostrando as características que o marido deve ter. Ele não vai esperar vocês se casarem para mostrar essas virtudes. Ele demonstrará muito antes disso. Nos casamentos bíblicos, demonstrar o papel como um marido não significa que ele se torne completamente responsável por todas as suas necessidades. Embora possa ser seu futuro marido, ele ainda não é tão responsável por você como será quando de fato se tornar seu marido. Digo isso porque testemunhei mulheres cristãs cometerem um erro aqui. Elas caem em relacionamentos errados porque fazem de alguém seus maridos antes do tempo. Elas acreditam que, uma vez que ele é capaz de atender às suas necessidades, ele é o escolhido. Algumas mulheres determinam seus relacionamentos e lealdade quase como um leilão para quem paga mais. Por quê? Elas não querem trabalhar por conta própria e assumir responsabilidade de nada. Este não é o caráter de uma mulher de Deus ou de uma mulher com quem um homem cristão deveria se casar. Todos os outros membros da sociedade podem dizer ou pensar que isso é normal, mas não é. Veja Ruth como exemplo. Ela conheceu Boaz quando saiu para comprar comida. Quando Boaz a viu, ele se identificou para ela, assegurando que ela tivesse comida suficiente antes de voltar para casa.
Quando ela chegou no dia seguinte, Boaz instruiu seus homens a facilitarem o trabalho dela. Observe que ele não apenas pediu a ela que ficasse em casa enquanto ele providenciava a comida. Ela teve que ir para o mesmo local de trabalho que ele e a apoiou em seu trabalho, garantindo que ela tivesse mais do que o suficiente para levar para casa. Além disso, Noemi, que era sogra e mentora de Ruth, identificou essa qualidade em Boaz e rapidamente orientou Ruth a tomar as medidas certas para participar do processo com ele. Ruth fez o que lhe foi dito e isso levou ao casamento deles, alistando assim Ruth, uma mulher moabita, na árvore genealógica de Jesus. Outra maneira do seu marido se identificar com você é tomar as medidas necessárias em sua direção e ser capaz de responder às suas próprias ações positivas correspondentes. É verdade que o homem liderará um relacionamento bíblico e sólido, porém também é importante saber que a mulher tem um papel no processo de namoro e deve cumprir isso para que o relacionamento seja equilibrado. A maioria dos homens muitas vezes não sabe ler as respostas de uma mulher. Trata-se de ser maduro o suficiente para dar o passo certo como homem em relação a uma mulher e ser capaz de dizer se ela deseja que você continue o processo de conquista. Veja bem, se o homem está em um namoro, mas a mulher não está sendo ativamente participativa, o relacionamento pode não dar certo. Ela não está interessada em estar com ele, pelo menos não naquele momento. Se alguém quer estar com você, é fácil perceber que essa pessoa quer você na vida dela. Ruth e Boaz não usaram palavras quando o relacionamento deles começou. Boaz começou a agir como um marido responsável e Ruth percebeu como ele estava sendo gentil e prestativo. Ruth então contou como Boaz estava agindo a Noemi, sua mentora, que simplesmente disse a ela para tomar a ação correspondente. Quando Ruth fez o que Noemi aconselhou, Boaz sabia o que suas ações significavam e confirmou isso tomando as medidas apropriadas para se casar com ela. Portanto, se este homem não está procurando você ou respondendo ao seu convite positivo para manter um relacionamento, isso significa que ele não está se identificando como seu futuro marido. Você não deveria perder seu tempo com essa pessoa. E, por último, um homem é seu futuro marido se ele se identificar com você pelo compromisso total de te ajudar a alcançar o futuro que Deus te deu. Não deixe ninguém te enganar. O casamento pode realmente ser o paraíso na terra se você estiver com a pessoa certa e vocês dois fizerem isso corretamente. As provações são reais. Tentações e competições virão. Haverá dias bons e dias ruins. Então, o tipo de pessoa que você tem ao seu lado vai determinar muito sobre como serão esses dias. Ou seja, se Deus está te chamando para ter um futuro conjugal com esse homem, ele terá características que farão você se sentir em paz e te incentivarão a crescer. Seu futuro marido estará naturalmente comprometido com seu progresso espiritual e geral. Ele estará interessado não apenas em atender às suas necessidades físicas ou financeiras, mas também às suas necessidades espirituais e emocionais. Ele vai te amar por quem você é e vai te incentivar a crescer. Ele será paciente com suas fraquezas, mas desafiará você a expor as feridas não curadas em seu coração, bem como os padrões prejudiciais que você acomodou dentro de si ao longo dos anos. Seu futuro marido se identificará como o elo em sua vida entre quem você é hoje e quem Deus planejou que você seja no futuro. Você pode não entender isso a princípio, mas essa pessoa ajudará a iluminar sua vida e te dará o empurrão necessário para uma vida maior do que suas expectativas. Ele vai orar e estudar a Bíblia com você. Ele servirá a Deus com você, trilhará o caminho da santidade e da pureza e te ajudará a alcançar seus objetivos, ao mesmo tempo que tornará a jornada mais fácil por meio de um companheirismo saudável. Imagine que você está embarcando em uma aventura emocionante e ao longo do caminho encontra uma névoa misteriosa. Você não consegue ver o que está por vir e as dúvidas começam a surgir. Esta é a jornada para encontrar o parceiro que Deus escolheu para você. Pode parecer nebuloso, mas há um propósito divino por trás de tudo isso. Na nossa busca pelo amor e por um casamento abençoado, Deus orquestra uma série de eventos, incluindo momentos de dúvida, para nos moldar para o seu plano final. A dúvida, embora perturbadora, não é um obstáculo, é um trampolim necessário. Assim como a Bíblia nos diz que o casamento é uma instituição linda e abençoada,
Deus nos leva a uma jornada transformadora para nos preparar para o parceiro e o propósito que Ele tem reservado. Às vezes, a pessoa que Deus apresenta ou o futuro que Ele revela parece incrível demais para ser verdade, como um sonho além do alcance. Todos ansiamos por um parceiro perfeito e um lar harmonioso, mas o anseio por si só não garante a conquista. A conquista requer confiança na promessa de Deus. É como embarcar numa caminhada até o cume de uma montanha imponente. Você pode olhar para o topo, mas é a fé em chegar ao topo que alimenta a sua subida. A dúvida muitas vezes surge devido a experiências passadas ou às nossas próprias percepções. Talvez você tenha enfrentado tristeza ou decepção, deixando cicatrizes que dificultam a confiança plena no plano de Deus. É natural se perguntar se você merece um parceiro amoroso ou um lar feliz, mas lembre-se de que o amor e os planos de Deus para você são ilimitados. Pense na sua vida como um quebra-cabeça e cada experiência, incluindo a dúvida, é uma peça crucial que se encaixa no grande desígnio de Deus. A dúvida não é um sinal de fraqueza, mas um teste à sua fé. É uma oportunidade para Deus fortalecer a sua fé na promessa dele. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Este versículo nos lembra que a fé é a luz que nos guia através da névoa da dúvida. Deus quer que você confie na visão dele para a sua vida, mesmo quando você não consegue ver o caminho com clareza. Assim como Pedro caminhou sobre as águas quando se concentrou em Jesus e não na tempestade, você também pode vencer as dúvidas fixando o olhar na fidelidade de Deus. Considere a dúvida como as nuvens que escondem momentaneamente o sol. Só porque você não consegue ver, não significa que ele desapareceu. Da mesma forma, quando a dúvida turva sua visão, o plano de Deus permanece firme. É nesses momentos que sua confiança nele se aprofunda, tornando ainda mais preciosa a recompensa de um parceiro amoroso e de um lar abençoado. Então, meu amigo e minha amiga, quando surgirem dúvidas sobre a pessoa certa, lembre-se de que isso faz parte da sua jornada, uma jornada que Deus está elaborando de maneira intrincada. Abrace isso como uma chance de crescer, de fortalecer sua fé e finalmente entrar na bela história de amor que Deus escreveu para você. Suas dúvidas não são um sinal da ausência de Deus, mas um testemunho de sua presença, guiando você em direção a um amor que você sequer conseguia imaginar ter. Ao navegar pela névoa da dúvida, que sua fé brilhe mais do que nunca. Confie no plano de Deus para sua história de amor e no devido tempo a névoa se dissipará, revelando o caminho extraordinário que ele preparou para você. Veja, Deus permite que a dúvida cruze o seu caminho não para te desencorajar, mas para te aproximar mais dele. É uma forma de lembrar que você não consegue fazer tudo sozinho e que precisa da orientação e força de Deus. Pense nisso como um empurrãozinho gentil do Todo-Poderoso, encorajando você a confiar mais em sua sabedoria e menos em seu próprio entendimento. Lembra da história do pai com o filho epilético em Marcos 9? Ele levou seu filho aos discípulos e a Jesus, desesperado por ajuda. No entanto, embora desejasse a recuperação do filho, no fundo, ele ainda sofria com a incredulidade. Isso te soa familiar? Todos nós já passamos por isso, ansiando por algo, mas sem fé para realmente receber isso. Mas aqui está a parte boa. Jesus não repreendeu o pai do menino por suas dúvidas. Em vez disso, ele salientou amorosamente que a fé pode mover montanhas. Em Marcos, capítulo 29, versículo 23, Jesus disse: "Se podes, tudo é possível ao que crê." O pai, em sua humildade, gritou: "Eu creio, ajuda na minha falta de fé." E foi aí que o milagre aconteceu. Assim como aquele pai, Deus permite que a dúvida surja em seu coração para que, por meio da fé, você possa superá-la. Ele quer que você entenda que não é uma questão de Deus poder abençoar sua vida como um parceiro incrível. É uma questão de saber se você pode crer e receber essa bênção. Veja, a dúvida que você enfrenta não pretende ser um obstáculo, mas um trampolim. Ela existe para refinar a sua fé, para fortalecer a sua confiança no plano de Deus e para lembrar de que você não é o arquiteto do seu destino. Deus é. Pense dessa forma. Imagine que você está tentando montar um móvel bastante complexo. Você pode duvidar da sua capacidade de montá-lo corretamente. Então, você recorre ao manual de instruções. Da mesma forma, Deus permite que a dúvida te envie de volta à palavra de Deus, ao manual de instruções definitivo para a vida.
a Bíblia. Em suas páginas, você encontrará as orientações e promessas necessárias para superar suas dúvidas e emergir mais forte na fé. Lembre-se, Deus não está apenas interessado em te dar um parceiro. Ele está interessado em nutrir seu relacionamento com Ele. Quando aprende a confiar nele em meio à dúvida, você se torna mais dependente da sua sabedoria, graça e amor. E esse é um lindo lugar para se estar. Deus pode estar permitindo que a dúvida crie raízes em seu coração com um propósito. Não é porque Ele quer ver você tendo dificuldades ou vacilando, mas porque Ele quer que você se volte para Ele com seriedade. São nestes momentos de dúvida que a nossa fé pode verdadeiramente florescer. Então, como você navega nesse mar de incertezas? Através da oração, a ferramenta mais simples e poderosa à sua disposição. Sua oração não precisa ser preenchida com palavras elaboradas ou gramática perfeita. Pode ser tão simples como: Senhor, estou nessa situação e estou cheio de dúvidas. Não sei se tenho o que é preciso ou se é o teu plano para mim, mas fortaleça minha fé. Admitir sua dúvida diante de Deus é um ato de humildade e confiança. É um reconhecimento de que você não consegue fazer tudo sozinho e que precisa da orientação dele. Quando admite sua dúvida diante de Deus, você abre a porta para ele responder com uma resposta de fé. Isso significa que Deus pode te capacitar a crer quando por si mesmo você tiver dificuldades para encontrar uma razão para isso. Ele pode infundir em você uma fé que transcende a dúvida. Veja, Deus não causa dúvidas em seu coração. Ele permite isso. A diferença é crucial. A dúvida é uma escolha, um reflexo de onde você está no seu relacionamento com Deus. Mas também a fé, antídoto para a dúvida, é um dom de Deus. Ele nos dá isso em diferentes medidas adaptadas às nossas jornadas únicas. Portanto, quando a dúvida surgir, reconheça isso como uma oportunidade para buscar uma fé mais profunda e firme. É uma chance de crescer, de abraçar a incerteza e de confiar que Deus está te guiando, mesmo quando você não consegue ver o caminho com clareza. Esta é a resposta da fé, a resposta à dúvida que fortalece o seu alicerce espiritual. Ao navegar pelas reviravoltas da sua jornada no namoro, lembre-se de que o plano de Deus para a sua vida está repleto de propósito e intenção. A dúvida pode fazer parte dessa jornada, mas não é o destino. É um trampolim para uma fé mais forte e inabalável. E nessa fé, você encontrará a clareza e a confiança necessárias para discernir se alguém foi realmente escolhido como seu parceiro. A dúvida pode ser um catalisador para o crescimento. Assim como levantar pesos para construir músculos, Deus pode permitir que a dúvida te coloque em uma posição onde você possa exercer a sua fé. Quando você enfrenta incertezas em relação ao seu parceiro, é uma oportunidade de se apoiar em Deus, buscando sua orientação e sabedoria. São nesses momentos de dúvida que a sua fé pode ficar mais forte, como um músculo sendo treinado para resistir. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Ele entende as profundezas do seu coração e sua caminhada com Ele. Às vezes, Ele permite que a dúvida venha à tona não para zombar ou magoar você, mas para revelar o seu mundo interior. Ele usa essas situações desconfortáveis para expor qualquer imaturidade, medo ou limitações que você possa ter. É como iluminar áreas que precisam de crescimento e refinamento. Agora, não esqueçamos a importância da confiança e da humildade em nossa caminhada com Deus. A fé imatura muitas vezes exige que Deus se alinhe exatamente com nossos desejos e expectativas, mas a verdadeira fé, do tipo que Deus deseja, envolve se render à sua vontade e confiar nos seus planos, mesmo quando eles diferem dos nossos. Ao navegar pelas dúvidas sobre o parceiro escolhido, lembre-se que há um propósito ao permitir essa luta. Busque a Deus em oração, estude sua palavra e medite em versículos que ressoam em sua jornada. Um desses versículos é Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veja, a fé é um dom precioso de Deus, mas não é passiva. É algo que trabalhamos ativamente. Assim como um relacionamento cresce com o tempo e o esforço, a nossa fé também cresce. Quando a dúvida surge, é uma oportunidade de declarar a nossa necessidade da sabedoria e orientação de Deus e, em troca, Ele nos abençoa com alguém que jamais poderíamos imaginar. Então, meu amigo e minha amiga,
Da próxima vez que você duvidar do caminho que Deus escolheu para você nas questões do amor, lembre-se de que a dúvida pode ser um trampolim para uma fé mais profunda. Confie que o plano de Deus é muito mais extraordinário do que qualquer coisa que você possa ter imaginado. Através da dúvida, Ele nos guia para um amor que se baseia na fé, e esse é um amor que realmente vale a pena esperar. Talvez você queira entender por que Deus está permitindo que você sinta o que sente por uma pessoa específica em sua vida. Alguém por quem você sente uma forte atração, quer você ainda esteja em um relacionamento com essa pessoa ou já tenha saído dele, ou talvez nunca tenha tido um relacionamento próximo com ela. Independentemente de onde você esteja com essa pessoa, esta mensagem é para você. Muitas vezes, há uma razão pela qual Deus não remove os sentimentos de alguém e você verá algumas dessas razões neste vídeo hoje. Em primeiro lugar, muitas vezes temos razões pelas quais esperamos que Deus remova os nossos sentimentos por alguém em nossas vidas. Pode ser algo a ver com a classe social. Embora as nossas relações com as pessoas não devem ser definidas por classe, raça ou estatuto social, é triste que isso ainda exista. Talvez você sente que essa pessoa é de uma classe distinta de você e por isso não podem ficar juntos. Às vezes, a pessoa pode estar se sentindo assim, e dessa forma, você pode estar dizendo a Deus: isso não vale a pena. É melhor que cada um siga seu próprio caminho em vez de lutar contra o caos para ficarmos juntos por causa das nossas diferenças. Talvez não seja uma questão de classe, mas uma questão pessoal. O que quero dizer com isso? Talvez você tenha encontrado alguém que acreditava ser a pessoa certa, mas depois percebeu que essa pessoa estava com alguém ou que outra pessoa tentou se colocar entre vocês. E agora, você só quer tirar isso da sua mente porque acredita que não vai dar certo. E depois, há a questão da incerteza ou do medo. Aqui, embora essa pessoa possa estar disponível, ainda parece que você está preso entre dizer sim ou não. Você simplesmente não consegue parar de pensar nela e, ao mesmo tempo, simplesmente não consegue ficar com ela. A lista poderia continuar. Tanto Deus quanto o diabo trarão pessoas para a sua vida para cumprir seus planos. O sucesso desses planos dependerá muito de você permitir ou não essas pessoas em sua vida, inclusive se você as deixar permanecer por tempo suficiente. Então, se você está tendo dificuldades para tirar alguém da cabeça agora, esteja você em um relacionamento com essa pessoa ou não, apesar de orar para que Deus remova esses sentimentos ficando longe dela, se convencendo de que nunca poderá estar com ela e tentando de tudo para ficar longe, pode ser por um dos seguintes motivos. Número 1. Você ama essa pessoa. O amor é uma força muito poderosa que até Deus Pai reconhece. Lembre-se de que a Bíblia não é apenas um manual de instruções, mas também uma carta de amor para nós, seus filhos. E aqui está como Deus disse isso em 3 lugares diferentes na Bíblia. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Salmos, capítulo 8, versículos 4 ao 6. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Aqui Davi fica maravilhado com o que Deus faria pelo bem de sua amada criação. Por que ele está sempre indo atrás da humanidade, estendendo a mão, conversando, curando e restaurando? Por que ele simplesmente não destrói ou abandona a humanidade? Deus jamais abandona aqueles a quem ele ama. Ele abençoa a humanidade mesmo com todos os seus defeitos. E por fim, veja o que diz Isaías, capítulo 49, versículo 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Na tradição judaica, há uma história que representa Israel como um filho de Deus, que pede a ele para carimbar seu selo, como podemos ver no livro de Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Esses 3 versículos dizem muito sobre o poder do amor. Deus é capaz de permanecer consistente por causa do seu grande amor por nós. Da mesma forma, pode ser muito difícil simplesmente esquecer ou parar de pensar ou sentir afeto por alguém por quem você está apaixonado.
O amor dá a essa pessoa um lugar sólido em seu coração. Quanto mais amor você tiver por alguém, mais difícil será tirar essa pessoa dos seus pensamentos. Muitas vezes, é um sinal de que você está apaixonado por alguém quando não consegue superar seus sentimentos por essa pessoa. Então, o próprio Deus vê que seu coração a ama verdadeiramente e que deseja estar com ela, apesar de seus esforços para esquecê-la. Ele nem sempre responde à oração para eliminar esses sentimentos, especialmente quando essa pessoa pode ser a pessoa certa para você. Número 2. Deus não está removendo seus sentimentos por aquela pessoa porque ela precisa de você na vida dela. Eu disse no início desse vídeo que Deus muitas vezes permite que algumas pessoas entrem em sua vida por causa do plano que Ele tem. Esse plano nem sempre será sobre você. Algumas pessoas estão em sua vida não para agregar valor a você, mas para que você seja um instrumento nas mãos de Deus para agregar valor a elas, curá-las ou ajudá-las a encontrar seu lugar nesse mundo. Há alguns anos, me conectei com uma pessoa. Devo confessar que presumi imediatamente que deveríamos ser um casal, mas eu estava errado. Demorei um pouco para perceber que Deus permitiu que nossos caminhos se cruzassem para que eu pudesse ajudar essa pessoa tanto em sua jornada de cura de um trauma passado, quanto em sua jornada espiritual em Cristo. Foi difícil no começo, quando eu não sabia disso. A certa altura, até pedi a Deus que removesse os sentimentos que eu sentia por ela, caso Ele não nos quisesse juntos como casal. Mais uma vez eu estava errado, mas Deus foi misericordioso e não respondeu àquela oração. Demorou, mas comecei a ver que havia me tornado um lugar saudável para essa pessoa descansar, aprender e melhorar. Quando aceitei que isso seria saudável sem envolvimento de um relacionamento amoroso, tudo ficou mais fácil e nós dois poderíamos ser bênçãos um para o outro. Da mesma forma, às vezes Deus permitirá que você passe por experiências de vida e acumule força e sabedoria para que possa ser uma bênção para alguém que Ele está trazendo para a sua vida. O relacionamento pode ou não ser amoroso, mas de qualquer forma, você terá um forte sentimento em relação a essa pessoa e poderá não ser capaz de superar isso até que você a ajude, assim como Deus planejou. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 1, versículos 23 a 26. Ora, de um lado e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, se você ainda está pensando em alguém e Deus não está removendo seus sentimentos por essa pessoa, isso pode significar que o seu trabalho na vida dela ainda não acabou. Quando a sua parte na história de uma pessoa terminar, você poderá seguir em frente e esses sentimentos desaparecerão depois de um tempo sem esforço. E por último, vem o número 3. Você se sente incompleto sem essa pessoa. Uma das razões pelas quais você pode estar tendo dificuldades para superar os sentimentos por alguém pode ser o papel dessa pessoa em sua vida. Quanto mais importante é o papel de alguém em nossas vidas, mais difícil é tirar da cabeça os sentimentos por ela. Quando uma pessoa está sempre presente atendendo positivamente às suas necessidades mentais, espirituais, financeiras ou outras necessidades pessoais, quando ela te inspira a ser melhor, quando te ajuda a ver o que você não consegue ver sozinho em si mesmo, ou quando está lá para te escutar quando ninguém mais te escutaria, você pode ficar muito apegado a ela e será extremamente desafiador viver sem essa pessoa. Deus não remove facilmente sentimentos tão fortes que te puxam para esse tipo de pessoa, pois ela é importante demais para a sua vida. Sem ela, você terá dificuldades com as inadequações na vida, e isso pode até te quebrar. É exatamente como o nosso ponto anterior, mas dessa vez você é quem está recebendo. Talvez você queira esquecer essa pessoa por causa de um simples mal-entendido. Qualquer que seja a sua razão, Deus pode estar mantendo esses sentimentos porque Ele quer que você se reconcilie com essa pessoa até que esteja completamente maduro e possa viver sozinho sem ela. Humildade e confiança no Senhor são elementos chaves que te ajudarão a se submeter à vontade dEle em relação ao que você sente pelas pessoas. Novamente, não precisa ser um relacionamento amoroso. Além disso, se a pessoa te causar danos, tenha certeza de que Deus protegerá você de qualquer perigo e abrirá um caminho para escapar de qualquer controle emocional
que ela possa ter sobre você.